Em 8 de dezembro de 1864, o Papa Pio IX, um dos pontífices mais combatidos e, ao mesmo tempo, mais firmes da história da Igreja, publicou o Syllabus Errorum, o catálogo dos erros, como o apêndice da encíclica Quanta Cura. Esse documento se tornou um verdadeiro divisor de águas no século XIX. Nele, o Papa condenava 80 proposições modernas que ameaçavam a fé católica, o liberalismo, o racionalismo, o socialismo, o indiferentismo religioso e até a chamada liberdade de culto. Para Pio IX, esses movimentos não eram simples mudanças de pensamento, mas a semente de uma apostasia mundial que buscava arrancar Cristo do centro da sociedade e da consciência dos povos. O século XIX vivia uma febre revolucionária. A herança da Revolução Francesa de 1789, liberdade, igualdade e fraternidade, tornara-se um grito contra o trono e o altar. Os estados nacionais nascentes desejavam libertar-se da influência espiritual de Roma, proclamando a separação entre Igreja e Estado. Nesse ambiente hostil, o Syllabus foi recebido como uma declaração de guerra contra o espírito moderno. A imprensa liberal, dominada por maçons e intelectuais e anticlericais, reagiu com fúria. Le Figaro, Punch e outros periódicos europeus publicaram caricaturas ridicularizando o Papa, retratando-o como um tirano medieval que odiava a liberdade. No Brasil, o jornal satírico O Mosquito, famoso por suas ilustrações de Ângelo Agostini, chegou a publicar uma charge zombando de Pio IX em torno da questão da liberdade religiosa, um tema condenado no Syllabus. A charge refletia o conflito entre o império de Dom Pedro II, cada vez mais simpático à maçonaria e ao liberalismo, e a Igreja Católica, que via tais princípios como corrosivos da fé e da moral. O Brasil imperial já vivia tensões entre o trono e o altar, e muitos membros do clero, influenciados pela elite liberal, começaram a distanciar-se das orientações de Roma. Enquanto os jornais o ridicularizavam, Pio IX mantinha-se inabalável. Em várias alocuções, como a Quibus Quantisque de 1849, denunciou que a Itália e os estados pontifícios estavam miseravelmente agitados por revoluções e conjuras. Ele lamentava que, em sua bondade inicial, havia concedido anistia a presos políticos. E esses mesmos homens, em vez de se converterem, retornaram à conspiração para destruir a Igreja. Os revolucionários, dizia o Papa, buscavam não apenas derrubar seu governo temporal, mas a própria autoridade espiritual do sucessor de Pedro. A perseguição não se limitava à espada, vinha também da pena. Jornais impiedosos, de Paris a Turim, dedicavam-se a caluniar o Santo Padre. Foi nesse contexto que Pio IX manifestou público apreço por Louis Veuillot, jornalista católico que, com coragem heróica, defendia a sé de Pedro contra os ataques de uma imprensa que ele chamava de impiedosa e maliciosa. O Papa via nessa difamação constante uma forma moderna de martírio, a perseguição moral pela mentira. Entre os episódios mais dramáticos do pontificado está o famoso caso Mortara. Em 1858,
O pequeno Edgardo Mortara, filho de judeus em Bolonha, foi batizado às escondidas por uma serva em perigo de morte. Quando o fato foi descoberto, a lei do Estado Pontifício, que proibia um batizado de ser criado fora da fé católica, determinou que o menino fosse educado sob tutela da Igreja. A imprensa liberal europeia e americana reagiu com histeria, acusando Pio IX de fanatismo e crueldade. Contudo, anos mais tarde, o próprio Edgardo Mortara, já sacerdote, expressou sincera gratidão ao Papa, declarando-o seu verdadeiro pai espiritual. O episódio tornou-se símbolo da incompreensão moderna diante da fidelidade da Igreja à salvação das almas. Mesmo cercado por inimigos, Pio IX não cedeu. Em 1869, convocou o Concílio Vaticano I, que definiu solenemente o dogma da infalibilidade papal. Para o mundo liberal, foi um escândalo, para os fiéis, uma fortaleza. Ao proclamar que o Papa, assistido pelo Espírito Santo, não erra ao definir questões de fé e moral, Pio IX deu à Igreja uma âncora em meio ao mar tempestuoso do modernismo. O século seguinte confirmaria suas advertências. Sob o pontificado de São Pio X, a heresia do modernismo, a síntese de todas as heresias, como ele a chamou, tentou infiltrar-se no próprio coração da Igreja, disfarçando-se de ciência e progresso. Em 1907, Pio X publicou a encíclica Pascendi Dominici Gredis, denunciando os falsos mestres que procuravam adaptar o Evangelho às filosofias modernas. Suas palavras ecoavam a mesma resistência de Pio IX. A Igreja não pode submeter a verdade às modas do mundo. Pio X instituiu o juramento antimodernista, reformou a liturgia e incentivou a comunhão frequente, restaurando a piedade em meio à confusão intelectual de sua época. Nessa mesma linha de defesa da fé, o padre espanhol Félix Sardá e Salvani publicou, em 1886, o célebre livro O Liberalismo é Pecado. Inspirado pelas condenações de Pio IX, ele afirmava que o liberalismo era a peste moderna, o veneno que corroía a Igreja e a sociedade. Para ele, negar a autoridade da Igreja é colocar a vontade humana acima da lei divina, era o pecado original do mundo moderno. Sua obra foi tão atacada pelos liberais que o Vaticano interveio e, em vez de condená-lo, declarou oficialmente que o livro merecia louvor. Entretanto, os séculos XIX e XX foram duros para a Igreja. Papas vilipendiados, jornais blasfemos, caricaturas e exílios. Pio IX morreu prisioneiro no Vaticano, testemunha de que a cruz da verdade pesa mais que as coroas dos reis. Mas sua fidelidade preparou o terreno para Pio X, o santo da restauração católica, que fez da luta contra o modernismo um verdadeiro apostolado da razão e da fé. Ambos, em épocas distintas, enfrentaram a mesma fera, o espírito do mundo, e como bons pastores, ergueram-se entre o rebanho e o lobo. Suas vozes continuam a ressoar como advertência e consolo. A Igreja não é chamada a agradar o mundo, mas a convertê-lo. A luta contra o liberalismo e o modernismo continua até hoje, a
coragem dos Papas Pio IX e São Pio X em defender a verdade e a tradição nos inspira a permanecer firmes na fé católica, resistindo às pressões do mundo moderno. Os Syllabus Errorum e as encíclicas subsequentes são testemunhos da fidelidade da Igreja à doutrina revelada e à missão de guiar os fiéis na verdade.